Olá pessoal, tô aqui no vídeo com você. Ok, aqui no criativo. Ô gente, então aqui ó gente, esse daqui vai ser o último vídeo do dia. Aí amanhã dois vídeo por dia. Gente, eu tô fazendo muita coisa pra vocês, gente. Eu tenho aula online. Então aqui ó gente, vamos vir aqui. Vamos ver aqui. Ah não tem nada aqui não. Gente, a palavra secreta de hoje é falar assim ó. Gente, vai ter várias palavras secretas, hein? Fica ligado. Gente, a palavra secreta de hoje vai ser assim, ó. Trovão, fujão. Hoje vai ser a palavra secreta. Então escreve lá no comentário. Trovão, fujão. Porque, gente, o trovão fugiu. Vamos deixar esse negócio assim. Então hoje, aqui o fumaça. Fumaça. Amo fumaça. Ai, gente, eu amo fumaça. Vamos quebrar isso daqui, porque isso daqui vem esse negocinho assim. E é bom, gente, é bom. Aí, tá vendo? Eu adoro esse trincadiço. Fofinho. Fofinho. Você é muito fofo. Então aqui, gente. Hoje vamos caçar. Quem vocês acham? Tio Trovão. O tio Trovão. Vai achar hoje o tio Trovão, né, gente? Sente falta do Trovão. E aqui, gente, vamos abrir o coxo aqui pra essas vacaeiras comigo. Sai daí, minha cidadã. O que tu tá fazendo aí, minha filha? E tu, minha filha? Um dia eu vou arrumar a casa pra você. Um dia na vida. Eu preciso arrumar esse buraco aqui. Porque esse buraco aqui tá me atrapalhando. Eu não preciso abrir a porteira. É só eu fazer assim, eu passo. Mas as vacas é gorda. Aí, deixa eu abrir o coxo aqui, então. Esses bichos comigo. Até que nem precisa mais de porteira pra mim, não. Então aqui, gente. Ontem nós olhamos pra cá, né? Acho que foi pra lá. Então, hoje, não sei. Aqui, Laro. Gente, o Creeper explodiu aqui, esse inútil. Vamos arrumar aqui depois. Vamos tentar agora pra lá. Então, vamos tentar. Vamos pegar umas comidinhas aqui pra nós. Pé de caju. Ovinho aqui, ovinho de pintinho. Gente, peixes. Gente, acho que eu não vim pra cá, não. O tio Trovão não consegue passar disso. Ai, troço. Que duro. Ai, gente, lá naquele mundo lá de um bloco, eu não sinto fome. Eu não sei porquê. Depois eu olho, né? Vamos aqui dar uma olhadinha. Gente, olha a ravina gigante. Depois vamos dar uma olhadinha aqui pra ver de... Tem umas coisas interessantes. Olha o fumaça. Então, vamos aqui olhar esses lugares aqui. Pintinho, gente, um pintinho. Eu acho fofo demais, gente. Aqui, um frango aqui que morreu aqui. Ixi, não deu pra passar aqui não. Oh, Cristo. Eu adoro esse negócio aqui porque não vem ovo. Esse palitinho pode fazer armas, pode fazer um monte de coisa. Eu principalmente esse negócio aí, mas... Aí, pronto. Cajus. Acho que eu vim pra cá porque eu tava caçando cavalo. Você lembra que o tio Trovão? Nem, gente, eu sinto abafado do tio Trovão. E a única caçada que eu tenho tá com o tio Trovão. Um galo ali. Nem, gente, o meu primeiro cavalo, o tio Trovão soma assim. Uma ravina. Aqui em casa tem várias ravinas aqui. Ai, gente, daqui é o último vídeo aqui do dia. Depois vocês adivinham qual que vai ser o nome, qual que pode ser o nome dos meus, que chamam dos meus peixinhos, porque eu tenho 2 peixes beta e eu tenho um cachorro, o nome dele é Jason. Vou fazer vídeo no TikTok. Então adivinha o nome dos meus peixinhos beta. Eu falei pra você nesse vídeo aqui, eu ia falar o nome deles. No final desse vídeo eu falo o nome dos meus peixinhos betas. Vou ver esse negócio aqui, porque é bom pra fazer tinta corante, entendeu? Então por isso eu tô pegando esse negócio aqui. Oi, boiada. Vou comer a carne desse boi também. Porque esse boi aqui tá muito gordo. Olha pra você ver a postura desse cabra macho, cara. Nossa, o bicho tem 1000 vidas.
Ah, desisto, gente. É muita vida que esse bicho tem. Acho que não foi pra aqui, não, gente. Preciso voltar pra ele. Eu não tô achando o tio Trovão nem a vila. Meu Cristo. Nossa, gente, tem uma saudade do tio Trovão. É que de noite agora vai ficar lindo agora de noite. Hein? Vai ficar lindo, Ana. Não saiu ovo nenhum. Precisa ir rápido porque fica perigoso aqui. Onde chegou em casa? Lá em casa é paraíso dos bichos, porque é um lugar que tem bicho. Vou me correndo. Tô com medo, gente, sem brincadeira. É a única vez que eu tô com medo na vida. Não! Gente da maré. Gente do Cristo. E agora? Ah, não, gente, não tem cama. Eu não tenho cama. Nossa, gente, agora eu preciso caçar uns quedas aqui pra me subir, gente. Agora lascou. Agora lascou bonito. Já tá lascado porque eu não tava achando a casa. Agora eu não vou ficar com fome. Aí fica lindo demais. Deixa eu comer alguma coisa, peraí. Acho que eu tenho esse único franguinho aqui. Pronto. Ih, o franguinho me deu um negócio. Ô, Cristo, agora a Cristo arrebentou. Aqui. Aí. Ô, gente. Que maldade fez comigo. Agora a terra não quer ir, né? Oh, meu Cristo arrebentou. Gente, que troço. Que raiva. Agora os bichos vão me achar aqui apetitoso. Peraí. Ah, vocês viram? Peraí. Eu tenho muito trem mais ou menos precioso aqui. Tem água aqui. Eu tô ficando com fome, gente. Não tem comida. A comida acabou. O único osso que eu tenho, pra mim poder ter um cachorrinho, eu vou perder. Ai, que troço, que raiva. Ah, não, gente. Que troço. Deixa eu ver, devia ter uma saída aqui. Aranha. Vem cair aqui, certeza que ela morre, né? Porque olha a altura disso. Ó, morreu não. Ah, não, gente. Agora tem teia de aranha, que é tão difícil ter. E traço. Mas lá em casa eu acho que aranha parece. Ó. Gente, eu não vou viver não, tá? Mata mesmo, minha filha. Não ia ter jeito mesmo. Pode matar aqui, ó, cega. Não consegue nem me matar. Não ia pra matar. Mata. Mas tá bem que eu cheguei aqui em casa. Oxi. Ai, que bug. Gente, eu vou dormir logo nesse troço. Gente, olha o que eu tô passando pra pegar esse cavalo. Tô aqui, gente, mais uma aventura. Gente, eu perdi um monte de corante, perdi um monte de teia de aranha, perdi comida. E comida que eu não tô achando, não. Preciso matar os bichinhos meus. Ai, Virid. Virid, vem cá, meu cidadão, vem cá. Isso, bate mesmo, bate mesmo. Ah, gente, eu podia fazer troca com ele, que bosta. Ei, eu vi um Virid aqui. Então, certeza, gente. Ou não dá pra comer. Então, certeza, a vila tá ali. Porque como o Virid vai aparecer aqui? Isso, Virid. O Virid me deu uma só. Pra você pegar a comida, né? Matar aquele boi ali. Poder ter um alimento. Porque como que eu vou... Em boinho. Eu não preciso ficar uns bichinhos, né? Mas eu não queria fazer isso. Aí, pronto, matei.
Aí pronto, eu preciso matar um bicho meu. Que eu tô tendo esses bichinhos aqui pra mim comer, entendeu? Aí, carne. Aí, não, mas tem essa galinha aqui. Galinha santa. Galinha santa, obrigado. Aqui um ovinho aqui. E aproveita e como já. Ah, não, vem filhote não. Fumaça ali. Oh, peraí. Mais galinha, preciso matar muitas galinhas. Nossa, que medo de acertar a Jade. Aí, pronto. Pronto. Obrigado. Esse negócio aí depois eu pego. Tem uma galinha aqui no negócio dos cavalos. Cavalo não, das vacas. Cadê? Aí eu abri coxinha aí pra vocês comerem, minhas filhas. Agora acabou o frevo. Acabou o frevo. Nossa, não dá nem pra enxergar. Tem um bicho que tem. Deixa eu ver. Ah, dá pra fazer tribo, que esse negócio aqui que eu coloquei, ó. O que eu vou colocar depois? Aqui tem uma galinha aqui. Cidadã? Aí, obrigado. Você quer comer desse tomatinho aqui? Quero. Gostoso, vou picar ele. Ele é gostoso até, eu gosto. Vamos, antes que nós ir, precisa matar todo tipo de alimento, né? Porque alimento aqui é bom, meu amigo. Vamos vir aqui, vamos ver o que vai nascer. Aí pronto, vamos matar esse pintinho. Não, mas o pintinho não sai nada dele. Vamos colocar essa árvore aqui pra sair os brotinhos dela. Tá bom que sai maçãs aqui. Dá pra ver que tem maçãs aí, né, meu amigo? Acho que tava vendo. Vamos assim, abrir. Aí pronto, agora vai ficar caindo. Porque o vírus de zumbi apareceu aqui. Então, eu vou deixar essa madeirinha aqui, porque olha o querer tá aqui. Então, por ali, a vila tá ali. E onde tá a vila, tá o trovão. Vamos matar aquele bezerrinho aqui. Coitado do bezerro. Ai, que dó. Tadinho. Preciso comer, meu amigo. Preciso comer. Tudo precisa comer nessa terra. Você foi feito pra comer. Desculpa. Aí, pronto. Então aqui vamos matar tudo. Aqui vamos ter alimento. Aqui, acho que tá ali, ó. O negócio de neve. Depois vamos explorar lá. Mas eu quero muito achar o tio Trovão. Que dó do Trovão. Pra mim poder fazer corante, tá, gente? Daqui é pra mim poder fazer corante. Ai, gente, que saudade do tio. Saudade do tio Trovão. Saudade, gente, saudade do meu animal. Saudade do meu vermelho cavalo. Saudade do meu 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 cavalo. Então eu não vou desistir. Só de eu não achei ele mesmo. Aí não tem mais escolha. Não, mas acho que o bioma tava aquela vila. Gente, nossa, eu queria levar muito fumaça. Só que eu vou buscar o trovão. Aí eu vou deixar a fumaça lá. Se eu tivesse uma corda, aí eu podia levar e trazer, entendeu? Na corda. Só que ia ser mais rápido, né? Eu troço. Uma hora eu caio numa ravina. Outra hora eu caio num lago. Peraí, agora eu preciso. Tudo que eu pensar aqui precisa acabar, né? Aí peguei. Onde eu posso colocar? Aqui. Agora lascou. Uma hora eu caio numa ravina do tamanho de não sei lá o que. Outra hora. E pronto. Oh, queria isso é possível que eu vou morrer numa água. Aí pronto, obrigado. No troço. Matar aquela vaca ali pra mim, né? Alimentar. Não tô matando pelo esporte, eu tô querendo alimentar, né? Porque hoje eu fico com fome. Ninguém me ajuda nessa casa. Peguei comida. Agora, eu acho que o bioma era meio diferente. Então, eu vou correr aqui. Pra ir mais rápido. Aquele bioma lá, eu acho.
aqui Zumbi Village apareceu lá, então a casa dele tá perto, porque tem como Zumbi Village sair lá da casa dele. Minha casinha linda. Não tem quem colocou esse negócio aqui? Ai, mistério. Pera esse negócio aqui pra comer, né? Aí. Comida é bom. Comida é maravilhosa. Comida é bom. Comida é terra. E o trem não cai. Comida é bom. Comida é terra. É comida. Ah, nesse bioma aqui. Ai, troço. Esse bioma aqui foi. Essas cores aqui de água, entendeu? Cadinho, se trouxer dessa ravina, eu se mato. Aí pronto, pega assim. Gente, acho que eu só vou pra acabar esse episódio. Eu acho o tio Trovão. Passar aqui nesse meio aqui. Tio Trovão, tu podia inchar. Você... Mas aqui dá pra comer, pelo menos isso serve. Deixa eu caçar aqui o tio Trovão nessa floresta maravilhosa. Saudade do tio Trovão. Quando eu achei o tio Trovão, eu choro. Nossa, ele tá com muitos dias com fome, né? Não tem feno lá, onde ele tá. Ele tá num buraco. Eu vim pra cá. Ah, podia estar sem uma cama, né? O negócio foi um pouco jumenta. O que é isso aqui? Uma ravena, porra de ravena. Só acho uma ravena aqui. Aí, pô, aqui. Pronto. Nossa, galinha, tu é um pouquinho burra, né? Se eu fazer isso daqui, minha cidadã. Ah, é até bom porque eu te como. É bom demais tu tá fazendo isso, minha cidadã. Bom que... Ah, não, desisto. Essas galinhas podiam levar você pra um negócio lá, né? Pra um negócio onde o tio Trovão tá, mas não leva, né? Ah, de aqui já tá um bioma, já que eu nunca ouvi falar. Achou um cavalo aqui. Gente, de eu não achar essa vila nunca mais, eu desisto do Trovão. O Trovão, ele falou assim pra mim que ele tá bom morando lá. Então o tio Trovão falou assim pra mim, não. Acho que por aqui, gente, por certeza pode ter cavalos, né? Ai, gente, não tô achando o tio Trovão. Que raiva. Que raiva de Cristo me desceu. Gente, eu vou desistir do Trovão, sem brincadeira. Ah, achei minha casa, só que não achei o troceado do cavalo. Ah! Gente, eu não acho o cavalo, não acha. Eu podia ir inteirinha aqui, não acho o cavalo. Tá ficando de noite, pelo menos que eu tô perto da casa. Pronto. É bom, dessa vez eu não vou te matar não, porque eu tô com um monte de comida aqui. Tem comida de zumbi, tem comida de sei lá o que. Então vamos pra casa, né? Eu não chamo o Trovão. Vamos comer essa carne de zumbi mesmo. Tô nem aí. Vamos comer essa carne de zumbi. Tipo, não tem nada não com carne de zumbi, né? Minha casa tá ali. Ai, gente, eu vou voltar pra trás triste. Vou voltar pra casa triste. Gente, não acho o Trovão. Onde que ele se enfiou? Eu cheguei pra casa do tempo, eu tô querendo ficar de noite. Ai, gente, eu vou ficar só com fumaça. Ah, troço. Eu desisti de pegar o fumaça e procurar o tio Trovão. Eu acho o tio Trovão. Vocês não importam disso? Caninho, aproveita e dorme já. Oh, raio. Se esse trem brotar aí, não ter comida, pega um brotinho aí. Mas eu tenho várias comidas aqui, né? Podia deixar nisso, né? Não tá ainda de noite, tu não pode dormir. Aí vou esperar. Esse daqui vai ser o último dia. E a outra palavra secreta é falar assim: vou desistir do Trovão. Essa é a outra palavra secreta. Vou desistir do Trovão. Porque eu tô quase desistindo, gente. Não acho o cavalo jeito nenhum. No final desse vídeo eu vou falar o nome dos meus peixinhos. Meus 2 peixinhos. E vou lá no... Se vocês quiserem saber como que eles vai estar lá no TikTok. Eu vou ter TikTok hoje, eu acho. Corre então, Pete. Então, por que esses bichos aqui veio aqui?
Ah, ele viu um laço. De bater nele, essas bichurotas vai me bater. Só que ele viu um laço. Posso te matar? Então vou lhe matar. Ele me atacou porque eu não matei o dono delas. Morreu. Antes de ele morrer também preciso correr. Aí pronto, corri. Corre pé que tem, perna aqui que tem. Achei 2 laços, olha que maravilha, que anjo. Ainda está correndo atrás de mim, eu acho, né? Vou entrar dentro da minha casa, vou colocar esses troços tudo dentro do baú. Vou dizer, nossa. Ai, troço. Correndo atrás de mim, eu nem vi, né? Eu segui a vida delas. Acho que ficou feliz. Mas eu vou guardar, né? Gente, agora eu tenho laços. Só que não tem baú na minha casa. A Jumanta não tem negócio na casa. Depois, gente, eu tenho laço. Glória a Deus. Tava precisando pra cantica. Então eu vou colocar esses laços que eu não tenho baú. Colocar eles aqui dentro da geladeira. Então eu vou pegar esse negócio aqui. Taca o negócio fora. O laço é mais importante. Aí, pronto, peguei daqui. Vou colocar esse daqui. Pronto, agora dá pra de boa. Aqui dá pra nós agora achar o tio Trovão com fumaça. Dá pra achar com fumaça. Gente, aqui no sábado eu tô fazendo 2 vídeos por dia. Com tarefa, mas no sábado eu vou fazer 3, tá? 3 por dia. Então vamos, tio Trovão, tio Fumaça. Nossa, o tio Fumaça vai ser tão aí, ó. Nossa, meu Cristo. Mas tu nunca consegue pular as coisas, né? Ah, nem, que porra. Será que eu tenho uma... Ah, não tem nada. Ah, tô perdendo a minha... Será que dá pra pegar ele daqui? Obrigado. Dá pra pegar só esse negócio aqui. Ou que a gente tá precisando, podia pegar o bloco. Ah, mas deixa eu pisar aqui. Se eu pisar aqui, dá pra ver. Isso, Ana. Agora eu vou lá pegar o laço. Aí eu vou montado no trovão, porque eu tô com muita saudade. Aí eu vou e vou puxando o fumaça. Mas eu vou deixar esse trem tudo aqui. Ih, mas não tem baú. Não tem baú pra nada. Eu preciso de um baú. Obrigado. Tá querendo pegar só um laço. Aí não dá pra pegar só um laço. Nossa, foi muito bom pegar. Tô aqui, tá na minha mão, tá no cavalo. Então vambora. Bora fazer Mas na onde, gente? Esse trem não cai. Esse trem, a árvore, e o trem fica saltando, ó. O trem bugado. Vou tentar por ali, ó. Oxe, vai que eu caio com tio Fumaça. E qualquer um de fumaça que ele é amarelo, entendeu? Outro bichinho. Nossa, agora vai ser um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Vem cá, meu cavalinho lindo. Mas eu não peguei cerca, aí não é cavalinho lindo, não. Nossa, agora eu vou ter muito laço. Pelo amor de Deus. Aí, muito. Vambora. Deixa eu pegar uma cerca lá, porque a hora eu quiser colocar em você em algum lugar, bora. Rapidinho aquele bicho vai sumir de lá. Gente, eu não tô colocando bicho assim pra spawnar, que tá dando sorte mesmo. Ah, meu tio Trovão lindo. Vamos colocar isso daqui, porque daqui dá pra enxergar. Ah, Cristo redentor, é o Cristo te redentor. Peraí, eu tô mostrando como. Gente, pode me perguntar aqui nos comentários. Coloquei no fumaça aqui o nome de fumaça, porque ele é cinza. Aí a fumaça é o que? Preta, entendeu? Fumaça. Feia, né? Mas acho que esse bicho tá ali, ó. Vamos lá pegar, não vão ter vários laços, tio Trovão. Tio Trovão não. Tio Fumaça. Aí vamos achar o tio Trovão. Glória a Deus. Ele tá na onde? Tô comendo aquelas abelhas, né? Ali, abençoado. Desculpa, tio Trovão, desculpa. Vou colocar esse laço aqui. Aquele aqui, pro tio Trovão ficar bem confortável, enquanto eu vou pegando o laço ali.
Senhor, vamos ver o que você quer trocar. Acho que você morre. Olha aqui que senhor. É tudo mel, né? Muito interessante. Vamos de matar agora. Nossa, ele não me ataca. Ah, é bom, é bom, é bom, é bom. Peraí. Minhas filhas, vem aqui. Vem, mamãe. Bom que eu vou ter abelhas. Aí, pronto. Não? Ah, minha filha. Eu decidi colocar uma flor aqui. Certeza vai vir, peraí. Aqui é a flor. Flor. Florzinha pra você. Ô, minha cega. Vou ver de onde a outra tá. A outra tá ali, ó. É bom que eu vou ter abelhas, né? Abelhinhas. Cidadã, vem aqui. Vem aqui que é rapidão. Não vou te matar, não. É só pra fazer um negocinho pra você. Cadê? Ali. Não vou fazer nada com você. Eu só vou pegar você pra te laçar de novo. Tu tá livre, você é bom. É bom ficar livre. Ali tem uma flor ali, ó. Vai lá. Ah, gente, consegui. A outra criou o rumo. Deixa eu comer. Aí, pronto. Ô, filho, vem cá. Eu vou colocar ela aqui onde o tio Trovão tá. Aí eu vou ter abelha, gente. Eu vou ter abelha. E que é bom mesmo, o trovão não parece, né? Que é bom. Então, vamos deixar ele aqui. Mas o pau onde eu preciso... Não vê mais, acho. Então vamos embora. Outro lá, não, dá pra passar. Nossa, fumaça, tu é ruim. Deixa eu aumentar essa luz. Então vamos vir aqui. Tá bom, vô. Aqui. Estiquinho. Aqui naquela floresta onde que tá filho. Nossa, agora tem 3 traços. Gente, esse bichoado aqui é muito difícil ter. Achar, quer dizer. Gente, que é bom, eu não tô achando trovão. Vou desistir do trovão, gente, sem brincadeira. Eu tô perdendo a paciência já que esse querido cavalo. Aqui tem só mar. É só mar. Vamos voltar a fumaça. Não pode ficar de noite, aí ele lascou pra nós. Tô com 2 laços, aí eu vou e morro. Aí, vambora. Que eles vão morar naquela região lá, fumaça. Aquela região aqui, que é onde eu já achei. Entendeu? Depois eu tiro sua cela também, fumaça. Tu falou que tá perto também, mas sua cela. Buraco, tamanho da vida. Eu acho que vai chegar em casa. Nossa, gente, não tô achando fumaça. Fumaça não, trovão. Agora não tô achando minha casa. Achei ela. Cadê aquela abelha onde eu coloquei ela? Ai, meu Deus. Ah, tá ali, ó. Tô aqui, eu não tô achando. Tu vai nessa região aqui. Vídeo acha, vila. Ah, não, mas tá ficando de noite. Nesse é o dia. Eu vou levar uma cama.
Mas eu vou deixar os laços aqui. Alguns, né? Ó, tá ficando de noite, então bora aqui já. Tá pra dentro da casa. Peguei esses laços aqui, vou tirar a sucela. Tô dormindo, né? Confortável, né? Batalhar com esses bichos. Ah, porque esse trem aqui espeta mesmo. Que susto. Aqui, vou pegar aqui, vou tirar esse bolo aqui que não é muito. Tirar esse bolo aqui, sei lá. Ah, mas pelo menos dá pra fazer cela, né? Larga de ser muita. Mas eu não tenho. Nossa, eu preciso de um baú, meu Deus. Agora eu vou fazer uma batalhinha, vou brigar com os bichos aí. Enquanto o tio de fumaça tá aí de boa. Mas deixa eu olhar aqui pra ver se a cela dele tá aqui mesmo, porque tô com medo de eu morrer e não levar a cela do coitado. Aí morreu, né? Aí como que eu vou andar de cavalo? Não, deixa eu ver de negócio daqui. Eu preciso olhar tudo, gente. Um pintinho amarelinho todo dentro de casa. Entra aí. Primeiro uma aranha, né? Agora corre. Por quê? Porque eu falei, agora corre, porque eu tenho um negócio aqui também importante de guardar, peraí. O bolo pode colocar ele assim, ó. Isso que é bom do bolo. Pode colocar ele assim. Pode colocar ele assim. Ah não, meu lixo. Ah não, que paia. Meu lixo. Que troço, agora não tem mais um lixo. Agora eu vou colocar todos esses bolos aqui. Onde ficar o lixo que agora no prato de. Esses bolos tá aqui porque. Que não tem lugar pra eles mesmo. A geladeira. Oh, desculpa, Tom, desculpa. Vou comer aqui já. Tô com fome. Vou deixar aqui um monte de bolo aqui na casa. Porque eu tô precisando. E pronto, agora eu tenho muito bolo. Aqui, esse daqui também é muito importante, esse daqui. Vamos colocar esse daqui aqui. Apertei o botão errado. Interessante, professor. Gente, eu tô quase... O vídeo tá quase acabando, tá? Porque meu professor já mandou tarefa já pra mim fazer. Ai, gente. Gente, escreve nos comentários assim... Você gosta de fazer tarefa? Eu odeio, tá bom? Gente, desculpa que eu moro na cidade aí. Esses barulheiros aí. Que vão... Toda coisa morrer com isso daqui, não tem nada não. Então bora morrer. Bora matar, né, os bichos, né? Não morrer é o caos, né? Esqueleto é muito bom. Porque eu vou ter... A aranha não me bate, tá? Só que eu bater... Acho que sim, né? Não, tem esse respeito, não. Oxe! Não vai dar, não. É ruim do esqueleto que ele... Aranha, vem cá. Vamos brigar aqui, porque o seu esqueleto não dá, não. A gente quase que eu bater no bolo. Quase que eu morro. Deixa eu comer um bolinho. Aí pronto. Não dá pra comer. Não, mas minha vida. Minha vida, meu amigo. Que não pode ver, não. Porque lascou. Vou esconder aqui. Chega no bolo, tu só aperta no bolo e já dá pra comer. Pronto. Vai, vida. Vai, vida. Vai, vida. Gente, eu vou dormir. Aí o vídeo acabou, tá? Gente, então eu vou contar pra vocês aqui o nome dos meus dois peixinhos, que é o nome do meu cachorro, vocês já sabem, né? É Jason
Então eu vou colocar um filme de terror, tá? Foi meu pai que colocou isso dentro desse cachorro. Gente, o nome dos meus peixinhos... eu tenho um peixinho azul, todo azul, que é meio preto. O nome dele... Romeu. O nome dele é Romeu. Meu outro peixinho, o nome dele é Thomas. Então é Romeu e Thomas. Esse é o nome dos meus peixinhos. Romeu e Thomas. É dois betas, dois peixes beta. Eu tenho uma prima aqui, uma prima, que o nome do peixinho dela é Floquinho. Muito fofo, né, Fumaça? Não fica com ciúme, Fumaça. Te amo. Tchau, gente.